Senhor, o Senhor é tão bom. O Senhor diz na Tua palavra que todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados deveriam vir a Ti, porque o Senhor dá alívio. Pai, que nessa manhã, Deus, isso seja uma verdade penetrante no nosso coração e nos traga a certeza, a convicção de que em Ti nós encontramos descanso. Pai, em nome de Jesus, Deus, vivemos dias tão corridos, dias tão cansativos, mas em Ti, Deus, nós encontramos descanso, alívio para as nossas almas. Porque o Senhor é bom. O Seu fardo é leve de se carregar. O Seu jugo é suave. Portanto, Deus, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor nos ensine que em Ti há alívio, em Ti há descanso e em Ti há paz. A paz que excede todo o entendimento e que guarda nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, mesmo diante das circunstâncias dessa vida louca, dessa vida agitada, dessa vida cansativa. Porque a vida que o Senhor dá é uma vida abundante, uma vida que satisfaz. Fala ao nosso coração agora, Senhor, pela Tua palavra. Usa a minha vida, Deus, de forma que a Tua palavra, Deus, como ela mesmo diz sobre ela, seja tão penetrante que separe, Deus, alma do Espírito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Nós vamos para mais um encontro. Semana passada nós terminamos de falar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. A gente continua na nossa série de encontros transformadores. Essa série fala de Jesus que ao longo do seu ministério, ao longo da sua jornada por essa terra, encontrou pessoas, Ele tocou nelas e Ele transformou essas pessoas para uma nova vida. E cada encontro é uma janela, é uma amostra da graça de Deus em ação. Mas tem certos encontros, como o da mulher samaritana, por exemplo, que nós estudamos na semana passada e retrasada, e o encontro de hoje, que são de pessoas improváveis, pessoas marginalizadas aos nossos olhos, não é? Pessoas excluídas, mas aos olhos de Jesus não. Jesus nota essas pessoas, Jesus as percebe e Jesus as ama, de tal forma que decide tocar nelas, transformá-las e salvá-las. Nosso texto de hoje vai nos levar a um encontro muito comovente dos evangelhos. Um encontro comovente e bastante significativo. Jesus e o leproso, que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Para a gente compreender a profundidade desse encontro, a gente precisa entender o que significava ser leproso na época de Jesus. A lepra, ou como a gente conhece hoje a hanseníase, era uma doença de pele devastadora. Ela atingia pele e nervos. Essa doença causava deformidade nas pessoas. Em casos graves, ela era considerada incurável.
ela levava a uma morte lenta, dolorosa. Muitos chegavam a tirar sua própria vida por causa disso. Mas o impacto mais cruel dessa doença era o impacto social e espiritual que isso causava. O leproso, ele era considerado cerimonialmente impuro. Ele não podia mais participar dos cultos. Ele não podia participar mais da sua comunidade de fé. Levítico capítulo 13, versos 45 e 46, nós vemos que a pessoa com lepra, ele precisava ser excluído da comunidade. Essa pessoa era forçada a viver fora dos acampamentos, fora das cidades, às margens. Ele tinha que andar com roupas rasgadas. Ele não podia pentear o cabelo. Ele precisava andar com a boca coberta. E ele precisava gritar, imundo, imundo, por onde ele passava. Para que as pessoas pudessem reconhecê-lo como alguém imundo. E não chegassem nem perto dele. Era proibido tocar em qualquer pessoa que tivesse lepra. Quem tocasse num leproso também se tornava impuro. Essa pessoa, ela estava afastada do culto, do templo e, portanto, ele ficava distante de Deus também. Porque a adoração era nos templos. Em muitos casos, era considerado um verdadeiro morto em vida. Alguém que já morreu, mas continua andando por aí. Tinham casos que seus familiares até faziam um tipo de funeral simbólico. O leproso, ele era um pária. Ele era considerado alguém excluído de fato. Alguém que carregava uma marca visível no corpo do pecado. Porque, afinal de contas, uma enfermidade dessas só podia ser, naquele tempo, uma marca do pecado, uma consequência do pecado. E da maldição aos olhos da sociedade. Então, qualquer pessoa da sociedade via um leproso como alguém maldito. Alguém que pecou e, portanto, está excluído da sociedade. Eu queria então ler com você esse relato, que não é tão longo, do Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versos 12 até o 16, que vai nos contar como é que foi esse encontro de Jesus com o leproso. Diz assim o texto: Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para os lugares solitários e orava. Eu quero ver com vocês 3 pontos importantes aqui nesse texto. O primeiro deles, no versículo 12, fala de um encontro que quebra todo tipo de barreira.
A fé que se prostra diante de Jesus, meus irmãos, certamente não vai encontrar nenhum tipo de obstáculo que seja insuperável. Vou repetir. A fé que se prostra diante de Jesus não vai encontrar nenhum obstáculo que seja insuperável. A sociedade daqueles dias, e muitas vezes a nossa também, marginaliza os fracos, deixa de lado os inferiores, despreza os doentes, os perdidos, sem lembrar que foi justamente para esses que Jesus veio. Oscar Barro, ele diz no seu livro A Utopia de Jesus a seguinte frase sobre isso. Ele diz assim: os fracos e inferiores, os doentes e perdidos são convidados não somente para que se tornem membros do reino de Deus, mas também agentes ativos da missão. Samaritanos, mulheres, coletores de impostos, pobres, cegos, surdos, leprosos, endemoniados e pecadores. Aqueles na periferia da sociedade da Galileia, todos eles se tornaram alguém através daquele que se tornou ninguém, Jesus o Messias. O texto que nós lemos começa dizendo que aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, ele se prostrou com o rosto em terra. Jesus provavelmente está numa das cidades da Galileia, provavelmente no início aqui do seu ministério, ainda pouco tempo depois de chamar os seus primeiros discípulos, quando de repente, quando inesperadamente, surge um homem leproso. O texto do médico Lucas descreve um homem coberto de lepra. É o único dos evangelhos que diz que ele estava coberto de lepras. Talvez o médico Lucas sabia da gravidade daquele homem. Não era um caso leve, já era avançado e, portanto, incurável e desesperador para aquele homem. A lei proibia o leproso de entrar na cidade e principalmente de se aproximar de pessoas. Este homem, ele aparece, aparentemente ele quebra todas as barreiras da marginalidade para chegar até Jesus, por fé. Ou eu posso supor, e não seria nada estranho, se Jesus mesmo não tivesse ido às divisas da cidade, para propositalmente estar perto, tão perto daquele homem que fosse possível aquele homem chegar perto de Jesus. Eu creio que essa segunda possibilidade é a mais plausível. Porque mais tarde Jesus vai dar importância para a lei. Então eu acredito que Jesus, ele propositadamente andava próximo às margens da cidade, justamente para que aqueles marginalizados pudessem ter a oportunidade de serem alcançados, de serem encontrados por ele. O texto diz que quando aquele homem vê Jesus, ele se aproxima de Jesus e ele vem com uma série de reivindicações. Ele vem em Jesus dizendo: Jesus, eu determino a cura. Jesus, eu reivindico a minha cura. Não foi isso que ele fez. Ele se prostrou com o rosto em terra. Ele se aproxima de Jesus e se prostra. A posição de máxima humilhação,
de adoração e de reverência daquele homem com Jesus. Ele não se aproxima exigindo nada, mas se prostrando. E aí ele pede: Senhor, se quiser, pode me purificar. Na verdade, não é bem um pedido, mas é uma constatação daquilo que ele crê, daquilo que ele acredita. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar esse homem aqui. A oração que ele faz é simples, mas essa oração é incrivelmente poderosa. Senhor, imagina isso, alguém chegar diante do Senhor Jesus e dizer: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E estar consciente de que a condicional é: se o Senhor quiser. Ele então chama Jesus de Senhor. A palavra aqui é Kyrios, que é um reconhecimento da autoridade que Jesus tinha de fato. Ele reconhece o senhorio de Jesus. Ele humildemente se submete à vontade de Jesus quando ele disse: se quiser. Ele não exige, mas ele confia. E ele confessa o poderio de Jesus ao dizer que ele, Jesus, pode purificá-lo. Ele sabe da plena capacidade de Jesus. Ele não tem dúvidas sobre o poder de Jesus. Ele não tem dúvidas de quem é Jesus, sendo o Senhor. Porque a fé genuína, meus irmãos, sempre reconhece a sua própria condição, mas ele adora e se submete à vontade de quem ocupa a posição de Senhor, o Cristo. Uma verdade eu preciso te dizer: você não precisa estar limpo para se aproximar de Jesus. Na verdade, nunca ninguém esteve limpo quando se aproximou de Jesus. Você precisa se aproximar de Jesus para ser limpo. O leproso, ele não esperou estar limpo para poder chegar a Jesus. Ele veio como ele estava. Um morto-vivo, condenado à morte. Jesus não exige que você se purifique antes de se aproximar dele. É interessante que algumas vezes, evangelizando alguém, eu ouvi das pessoas assim: mas eu não estou pronto ainda. Eu ainda tenho algumas coisas para consertar na minha vida. Mal a pessoa sabe que é Jesus quem conserta. É Jesus quem limpa. A pessoa sempre adia a sua vinda a Jesus porque ela acha que alguma coisa nela de impuro, de indigno, Jesus não suportaria. Jesus já suportou. Jesus já suportou todo o seu pecado que você já cometeu na sua vida e aqueles que você ainda nem cometeu ainda. Ele já levou sobre ele naquela cruz. Jesus, então, ele não exige que você se purifique antes de se aproximar dele. O convite, como o Roberto disse aqui no louvor, é para agora. É para vir agora. A humilhação é o caminho da cura. Não é hora de reivindicar nada. Não é hora de pedir para Deus que nos restitua o que nos foi tirado. Porque isso é uma cilada. Mas é hora de se prostrar com o rosto em terra.
de reconhecer que somos pecadores e, portanto, impuros também. E com o rosto em terra, poder dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E quando nós reconhecemos a nossa condição, sem tentar escondê-la de Jesus, nem tampouco justificá-la e dizer: Jesus, eu sou assim, eu fiz isso porque a vida me levou a fazer isso. Olha só que vida sofrida. Quando a gente chega diante de Jesus, reconhecendo a nossa condição, nós abrimos espaço para a graça dele entrar. No verso 13, nós vemos o segundo ponto: o toque que purifica. A santidade de Jesus, ela não é contaminada pelo impuro. Lembra? A lei dizia que se alguém tocasse num homem com lepra, numa pessoa com lepra, ela ficaria impura. Mas a santidade de Jesus, ela não pode ser contaminada por absolutamente nada. Pelo contrário, é a sua santidade que purifica o impuro. Jesus toca o intocável. O verso 13 diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus responde com duas ações: ele estende a mão e ele toca naquele homem. Este é um momento revolucionário. Eu posso imaginar a reação dos discípulos vendo aquilo. Primeiro, Jesus indo até a margem, ou se aproximando de alguém com lepra, um impuro. Aquele homem fala com Jesus. Ele se curva, ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E aí os discípulos meio ali assustados, já sabendo que Jesus é capaz de coisas diferentes. Um deve cutucar o outro e falar assim: o que Jesus vai fazer agora? Aperte uns cintos, né? E aí Jesus diz: eu quero. E toca naquele homem. Eu imagino que quando Jesus toca naquele homem, deve ter gelado a espinha de todo mundo. E agora, como é que vai ser? Jesus toca no intocável, num leproso. Pela lei, Jesus ficou impuro. Mas Jesus não se contamina. Sua santidade é que é contagiante. Não contagiosa, né? Mas contagiante. O impuro não torna Jesus impuro, mas Jesus torna o impuro limpo. A compaixão de Jesus, ela se ressalta no fato de que Jesus estende a mão para tocar nele. Eu me lembro que na pandemia, no pico da pandemia, nós fizemos um mutirão aqui na igreja, arrecadamos cestas básicas, lembram disso? E levamos lá no Flores do Campo, que era um acampamento, não é ainda, um acampamento, uma invasão aqui em Londrina, muito pobre, onde as pessoas vivem numa situação bastante precária lá. E aí nós juntamos alguns irmãos, e estava realmente na época de lockdown, uma coisa bem restrita mesmo. A gente encheu lá, acho que foi umas 2 caminhonetes e uns 2 carros cheios de cesta básica. A gente chegou lá e uma multidão de gente começou a rodear a gente. E quando as pessoas entregavam uma cesta básica, ganhavam o quê? Um abraço. E eu fiquei olhando aquilo e falei assim: meu Deus do céu, a gente está na pandemia, no meio de um monte de gente e ganhando abraço. Um dos rapazes, ele veio na minha direção, eu entreguei a cesta para ele, ele largou a cesta no chão e me agarrou.
E ele chorava tanto. E eu pensava, irmão, menos secreções, né? E aí eu falei assim, Deus, nenhuma peste nos alcançará aqui nesse dia. E graças a Deus, todo mundo ficou bem, todos estão ainda por aí, vivos. Mas eu fiquei pensando, naquele dia, eu fiquei glorificando a Deus pela graça dele. Porque era uma época tão difícil. E era um tempo realmente muito difícil. Mas o Senhor nos guardou ali. E o que Jesus faz aqui é semelhante. Jesus, ele não se contamina com a impureza daquele homem. Mas a compaixão dele de tocar naquele homem causou uma revolução gigantesca para aqueles discípulos que viam aquilo e principalmente para aqueles homens. Jesus responde à oração daquele homem de uma forma muito simples também, mas poderosa. Jesus diz, quero sim, fique limpo. Jesus não apenas pode, Ele quer. A vontade de Deus é curar, a vontade de Deus é purificar, a vontade de Deus é restaurar aquele que estava distante, aquele que estava doente, aquele que estava ignorado. A ordem dada por Jesus aqui é cumprida instantaneamente. Fique limpo. E ele fica. Na hora. Uma única palavra e no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu, diz o texto. Cura imediata. Cura completa. Total. Não há processo gradual aqui, não, é na hora. É a obra total de Jesus Cristo, de cura e de purificação. Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Jesus não tem medo da minha e da sua impureza. Ele se aproxima dos excluídos, Ele toca nos quebrantados, e Ele transforma completamente aquele que vem a Ele. Não tenha dúvida disso. Por mais terrível que seja a sua vida, por mais obscuro seja o seu passado, Jesus não tem medo de se contaminar com você. Pelo contrário, Ele deseja com a sua santidade contagiar a sua vida, de modo que você fique limpo de uma vez por todas. Jesus então toca o intocável, Ele demonstra o seu grande poder através da sua palavra. Talvez você possa estar se sentindo como aquele que ninguém quer tocar, que ninguém quer chegar perto. Talvez pelos seus erros, pela sua história, o seu passado, talvez pela sua dor. Jesus não tem medo da sua lepra. Ele estende a mão para você. E é hoje. E é agora. A graça de Jesus quebra as regras da religiosidade. A religiosidade sempre diz, fique limpo primeiro, depois você se aproxima. Mas Jesus não, Jesus diz, aproxime-se e eu te purifico. A graça não é para aqueles que se acham dignos, mas para aqueles que reconhecem a sua indignidade. A graça, a cura, não é para aqueles que se acham sãos, mas para aqueles que sabem que estão doentes. E a resposta de Jesus é sempre, eu quero sim.
Deus quer curar o seu passado, Deus quer purificar o seu coração, Deus quer restaurar a sua identidade. Não é questão de capacidade dele, porque ele pode todas as coisas. É uma questão de você se render e crer que ele quer te tocar. É uma questão de você reconhecer que precisa ser tocado por ele. Por último, irmãos, nós vemos nos versos 14 a 16 a transformação que restaura e gera testemunho. Agora, Jesus faz um pedido curioso ao homem recém-curado. Ele diz que esse homem não deveria contar para ninguém, a não ser para o sacerdote, para que pudesse ter a sua purificação atestada por ele. O verso 14 diz assim: Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém. E acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus não está dizendo aqui que o povo não deve saber dessa cura, mas precisa saber da forma correta. É provável que Jesus pede também faz esse pedido ao homem para que seja evitado um mal-entendido e comece a vir até Jesus uma multidão interessada apenas na cura, interessadas nos milagres que Jesus pode fazer. Jesus manda o homem ao sacerdote, conforme a lei de Moisés, que a gente pode encontrar isso lá em Levítico, daí no capítulo 14, dos versos 1 e 32, vai dizer ali exatamente como você pode proceder caso aconteça esse infortúnio na sua vida, se você fosse um judeu daquele tempo, onde o sacerdote, ele agia como um inspetor, ele ia examinar a pessoa para ver se realmente ela estava purificada da lepra. Isso significava a restauração social daquela pessoa. O sacerdote então declararia aquela pessoa limpa, ele indicaria para essa pessoa fazer um sacrifício, então essa pessoa seria permitida a retornar à comunidade. Então essa visita ao sacerdote significava também uma restauração espiritual. Ele oferecia esse sacrifício, depois disso ele podia novamente assumir o seu papel, o seu lugar na comunidade e voltar a adorar no templo. Imagina que se alguma doença, alguma coisa nos impedisse de estarmos aqui cultuando a Deus juntos, e que fosse necessário para você, assim que fosse curado, passar pelo sacerdote, para que ele te examinasse e dissesse: ok, você pode vir no domingo que vem então, no próximo culto. Que coisa absurda, mas essa era a realidade do tempo. Aquele homem estava nessa condição, vivendo à margem, vivendo afastado da sua família, amigos, sociedade e do culto a Deus. Isso significava também um testemunho aos líderes. Jesus, ele cumpre a lei que o sacerdócio reconheça então a ação do Messias. Puxa, aquele homem estava num estado terminal e agora está restaurado. E significava o testemunho ao povo. Ele queria que aquele homem, ao retornar ao convívio da comunidade, pudesse ser testemunho vivo, de forma correta, diante da lei. Porque, meus irmãos, a transformação traz responsabilidades. Todo homem, toda mulher transformada por Jesus Cristo precisa ser um exemplo. Isso não é um tipo de cobrança. Isso não é nenhum tipo de regra
de usos e costumes que o crente deve ter, mas ele precisa ser um exemplo. Ele precisa ser um modelo na sociedade, de alguém que foi alcançado e limpo por Jesus Cristo. As pessoas precisam olhar para todo crente e ver que ele foi alcançado e transformado por Jesus Cristo. Porque não há mais aquelas marcas do passado, mas marcas de um futuro ainda cheio de vida em Cristo, em mim e você. Então Jesus queria que os sacerdotes e o povo soubesse que esse homem não estava mais sujo, impuro pela doença, e que Jesus não estava anulando a lei, mas cumprindo a lei. Por isso Jesus pede para que ele não contasse a ninguém e fosse primeiro ao sacerdote. Vai ao sacerdote, ofereça sacrifício, para que isso seja por testemunho ao povo. Verso 15. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. A fama de Jesus inevitavelmente ia crescendo. E ia crescendo de uma forma exponencial. Multidões começaram a buscar Jesus, atrás de ouvi-lo e de serem curados. É lógico que eu e você sabemos que sempre quando há multidões seguindo Jesus, certamente vai ter muito tipo de gente aqui no meio dessa multidão. Ou seja, vai ter aqueles que apenas querem os benefícios de estar perto de Jesus, mas também vai ter aqueles que querem de fato e de verdade serem transformados. Os benefícios são secundários. Lucas coloca o ministério de pregação de Jesus aqui antes do ministério de cura. Ele diz que as pessoas o procuravam para primeiro ouvi-lo e depois serem curadas. Isso quer dizer que a palavra de Jesus é fundamental, é de fundamental importância, porque a palavra de Jesus gera salvação, gera transformação e, obviamente, gera cura. É pela sua palavra. Não é só estar perto, né? Mas é por ouvir a sua palavra que é gerado fé em nosso coração, de modo que essa fé opera em nós, para que sinais e prodígios e milagres aconteçam. O testemunho de um homem transformado certamente atrai outros. Aquele homem curado, eu imagino que ele andando de volta na sociedade, no convívio com a sua família, as pessoas quando olhavam para ele, falavam assim, não é possível, o que foi que aconteceu? E o testemunho dele diz, bom, eu encontrei Jesus, eu encontrei a Cristo, e Ele, com a sua palavra e com o seu toque, me purificaram, e por isso eu estou aqui, como um testemunho vivo da graça salvadora de Jesus. A transformação gera impacto. A sua história de cura, ela pode ser o caminho para que outros possam encontrar Jesus. E aí, meus irmãos, eu quero fazer uma reflexão aqui com você. Por que nós temos tanta dificuldade de contar para as pessoas o nosso testemunho de cura? Será porque nós temos vergonha de quem nós fomos? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós não somos mais. Fomos transformados. Aquela pessoa que um dia você foi, ela morreu. Mas a história de transformação pode trazer para alguém a esperança de que ela também pode ser transformada.
Alguém que talvez já viveu os mesmos dramas que você viveu. Alguém que está sentindo talvez as dores que você um dia sentiu. Alguém que está atravessando um vale pelo qual você um dia passou. O seu testemunho de transformação e do toque de Jesus pode proporcionar para essa pessoa salvação, transformação, graça. Verso 16. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O texto termina assim. No Evangelho de Lucas, os tempos de oração de Jesus, eles ocorrem em momentos significativos do seu ministério. Não é só aqui nesse momento, mas é uma prática costumeira de Jesus. Volta e meia você vê Jesus se afastando e tendo um tempo de oração. O que nos revela é que Jesus tinha uma total dependência de Deus. Em João diz que Jesus não fazia nada se ele não visse o Pai fazer. Ele fala, eu faço tudo aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então imagino que nesses momentos de oração de Jesus, Jesus se retirava e ele dava uma espiadela na eternidade para saber o que o Pai estava fazendo, para que ele pudesse simplesmente fazer igual, cooperar com o Pai. É interessante notar que Jesus, sendo Deus, fazia isso, se retirava para orar. Aqui Jesus ele estava se preparando para uma série de conflitos que viriam logo a seguir. Por exemplo, o embate com os fariseus na cura do paralítico de Cafarnaum, que acontece logo depois aqui, que é o nosso próximo encontro do domingo que vem. Apesar da pressão das multidões, Jesus intencionalmente ele se retira para lugares desertos para orar. Jesus sabe que é necessário. Jesus sabe que é preciso ter equilíbrio, de saber a hora de se afastar da correria e de se lançar no conforto do esconderijo do Altíssimo. Colossenses capítulo 3 vai dizer, não pense nas coisas que são aqui da terra, mas pense nas coisas que são do alto, onde você está escondido com Cristo em Deus. Para mim, eu já disse isso antes, eu sempre repito, para mim este é o esconderijo do Altíssimo. Quando eu e você estamos escondidos com Cristo em Deus. E é neste lugar de conforto, onde nosso... E conforto, já disse isso também aqui algumas vezes, repito. Conforto quer dizer conferir força. Então, no lugar de conforto, em Deus, escondidos com Cristo, é onde eu e você estamos sendo conferidos de força. Porque eu tenho uma má notícia para te dar. A correria não vai parar. Essa vida agitada, a tendência é que ela piore. Cada vez mais a gente pisa mais fundo no acelerador. Cada vez mais o mundo gira mais depressa, não literalmente, obviamente. E nós precisamos mais do que nunca ocupar esse lugar com Cristo em Deus. Mais do que nunca. Então, apesar da pressão das multidões, Jesus ele tem esses momentos em que ele se retira para orar. Lutero, ele dizia assim, tem uma frase famosa dele, que ele diz assim, tenho tanto a fazer hoje, que eu acho que eu vou passar as 3 primeiras horas do dia orando. A agenda está lotada, então eu acho que as 3 primeiras horas vão ser orando. Porque ele sabia que a oração organiza as coisas. O tempo de oração e de reflexão na palavra organiza as suas ideias, as nossas ideias. No meio
de deveres, no meio das urgências, no meio das agendas lotadas, a prática da oração, ela não pode ser vista como perda de tempo, mas como um investimento em algo que fortalece e que orienta. Essa é a fonte do poder ministerial de Jesus. Não é da fama, não é das multidões, mas da comunhão que ele tinha com o Pai. A transformação, ela exige tempo com Deus. Se eu e você passamos pelo encontro com Jesus e desta forma fomos transformados por Ele, necessariamente isso exige de nós tempo de comunhão com Deus. Se Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, precisava se retirar para orar, imagina eu e você. Não deixa que o ministério, que o trabalho, a família, ou qualquer demanda do seu dia roube o seu tempo de comunhão com Deus. A transformação duradoura, ela é sustentada pela oração. Então, meus irmãos, a transformação, ela não é o fim, ela é o começo. O leproso, ele não apenas foi curado, ele foi restaurado à comunidade, ele foi restaurado ao culto, ele foi restaurado, restituído à família, e ele teve a vida restituída. Jesus, ele não quer apenas consertar você, mas ele quer te dar vida nova, vida plena, vida abundante. Alimente a sua transformação na oração. Para concluir, nós encerramos essa mensagem com uma imagem clara aqui. O leproso que vivia morto em vida foi encontrado por Jesus, tocado por Ele, transformado em testemunho vivo. O encontro que a gente acabou de presenciar aqui nos mostra o padrão completo da graça de Deus. No verso 12, a gente vê a ação de Jesus. Ele está presente, ele está disponível. A resposta do homem é se aproximar e se prostrar dele. E a aplicação para nós é, nós podemos vir a Jesus como nós estamos. No verso 13, a ação de Jesus é estender a mão e tocar nele. A resposta do homem é reconhecer Jesus e receber a dádiva, a graça. E a aplicação para nós é, nós devemos permitir que Ele nos toque. Nos versos 14 a 16 vem a transformação. A ação de Jesus é restaurar, enviá-lo e sustentá-lo. A resposta do homem é obedecer, é testemunhar e desfrutar da nova vida. E a aplicação para nós é, nós devemos viver a nova vida e ter comunhão com o Pai em oração sempre. Sempre. O leproso não tinha esperança, mas Jesus o encontrou. O leproso era intocável, mas Jesus o tocou. O leproso vivia morto, mas Jesus o transformou em testemunho vivo. A pergunta não é se Jesus pode transformar você. A pergunta é, você vai se aproximar dele com o rosto em terra hoje? Se sim, ele está dizendo para você agora, eu quero sim. Fica limpo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor não se importa com a nossa sujeira, com a nossa impureza, mas o Senhor se aproxima de nós. O Senhor nos toca.
e o Senhor nos limpa, o Senhor nos cura, nos restaura. E como é bom saber, Deus, que ao toque da Tua mão e ao som da Tua voz, tudo se transforma. Inclusive a vida do mais vil pecador. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor me encontrou. Porque um dia o Senhor me sarou das minhas lepras. O Senhor me limpou. Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui hoje que ainda se sente indigno, que ainda acha que precisa se purificar para se achegar a Ti, Pai, em nome de Jesus, traz a convicção ao coração de que é o Senhor quem purifica, é o Senhor quem limpa, é o Senhor quem restaura, é o Senhor quem dá a nova vida. Só é necessário reconhecer o Teu senhorio, se submeter à Sua vontade e obedecê-lo. Senhor, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor possa, Deus, alcançar aquele ou aquela que estão perdidos ainda, que estão à margem, que não se reconhecem como discípulos do Senhor Jesus, que não se veem como purificados e limpos pela Tua obra maravilhosa. Que nessa manhã o Senhor mude esse quadro, que ele ou ela, Senhor, possa entender que foi encontrado pelo Senhor, que foi tocado pelo Senhor e que foi salvo pelo Senhor. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Deus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco todos os dias. Amém, Senhor. Amém.